Olá, amigos do Estudando Livros Espíritas. Vamos começar mais um capítulo do nosso livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Hoje o capítulo 20, chamado A Casa de Repouso. Quem vai falar para nós sobre esse capítulo é o nosso querido Dr. Marco Antônio. Como vai, Dr. Marco? Tudo bem, graças a Deus. Um abraço a todos os amigos que estão assistindo e nos acompanhando nesse estudo tão interessante desse livro. Antes de passar a palavra para o senhor iniciar a explanação aí do capítulo 20, eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento a todos. Esse capítulo eu considero um divisor de águas dentro do livro. E por que isso? Porque ele fala sobre os três tipos de reencarnação: a reencarnação chave, a reencarnação alternativa e a reencarnação preparatória. O Dr. Marco vai detalhar estes tipos de reencarnação e alguns outros conceitos da doutrina que vêm junto, complementando esses conceitos, mas por que somente agora, no capítulo 20, o livro me parece que colocou esses esclarecimentos e não logo no início? Porque vai de encontro com a evolução do espírito do Eustáquio, que é, a partir do nosso conhecimento, né, a partir de quando o livro foi escrito, nós tivemos conhecimento da reencarnação dele, então, como General Eustáquio, como o Carlo em Cosenza, como o Pietro também em Cosenza, o Giscard de Antoine na França, assim como o Eustáquio também em Dijon, na França, e Tatuipiaba no Brasil. E somente a partir da encarnação do Tatuipiaba é que a espiritualidade maior enxerga uma luz brotando dentro do espírito de Eustáquio. Ele começa a trabalhar como pajé, com algumas curas, apesar de ainda incorrer em erros, mas a partir dessa encarnação é que surge essa luz. E a partir de então, a espiritualidade pode fazer planejamentos mais arrojados, planejamentos reencarnatórios mais arrojados para o Eustáquio, entrando aí a reencarnação chave, a alternativa, a preparatória. Eu creio que a intenção nada diz no livro a respeito disso, mas eu creio que faz muito sentido, não é mesmo, doutor Marco? Faz bastante sentido se você pensar também que o livro sempre vai oferecer informações inovadoras. E esse capítulo 20 é uma informação inovadora. Ele não existe em outros livros, quer da parte da codificação, mais especificamente, e quer da obra complementar de André Luiz e Emmanuel, de uma forma tão explícita como nesse capítulo 20. E o capítulo 37 também, a Casa da Sublime Justiça, seriam os dois capítulos master desse livro, não é? Onde nós entendemos informações novas, interessantes, que nos abrem a percepção para novos conhecimentos. Então, eu fiquei pensando, se eles colocassem isso logo nos primeiros capítulos, meio que tiraria a graça também, não é? De você ir percorrendo os capítulos e se interessando pelo livro, entendendo o pensamento do autor. Então, essas pérolas, elas estão mais assim no conteúdo do livro à medida que o leitor vai se aprofundando e entendendo melhor a dinâmica. Esse livro, ele tem uma complexidade que relatar 17 encarnações num livro só. Quando nós vemos os livros de André Luiz, principalmente, nós temos uma encarnação, duas encarnações, às vezes, ligadas à temática evolutiva daquele espírito. E Exato. Eustáquio são 17 encarnações do mesmo espírito, inclusive com alternância de sexo, que nós vamos falar isso posteriormente,
e que então eu vou tentar fazer rapidamente aqui, Júlia, se você me permitir, um breve resumo desse, desse primeiro ponto, que seria as 6 primeiras encarnações de Eustáquio até Samuel. São 22 capítulos, 21 capítulos, né? Sendo que o 22 já é a reencarnação nova. Essa primeira fase são fases de 470 anos, do ano 500 a 970, com o desencarne do Tatuipiaba e depois do Samuel, não é? Que já entraria na segunda fase, um pouquinho da parte expiatória entraria na segunda fase, ela é chamada na senda do erro, ou seja, nós vamos ver depois no livro Céu e Inferno que para o espírito evoluir, ele passa por diferentes fases, não é? Então, ele tem o erro, o arrependimento, a expiação, a provação e a reparação. Depois nós vamos falar sobre isso. Isso está escrito na primeira parte do Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. E esse livro retrata todas essas fases. É muito interessante como Caiba Schutel e Abel Glaser e sua equipe de médiums escreveu um livro que exemplifica todas as fases que o espírito passa, muito coerente com esse trajeto, não é? De todos nós, provavelmente. Eu digo que Eustáquio reflete uma realidade de todos nós. Uhum, Então, Eustáquio seríamos todos nós, que tivemos uma trajetória na senda do erro bastante importante, mas mesmo assim, os espíritos protetores, os espíritos familiares, como no caso Nívia Claudine, que foi sua mãe, não é? Espírito de luz do mundo espiritual e que não desiste do seu filho, no caso aqui, poderíamos dizer que seria durante toda a sua trajetória. Então, são 1.500 anos do trabalho dessa mãe no mundo espiritual. Semelhante a Matilde e Gregório, no livro Libertação, uhum, que eles colocam que nós teríamos 700 anos. Então, isso mostra como os espíritos enxergam a dimensão do tempo, não é? uhum. Diferente da nossa. Para nós, uma vida de 100 anos já é uma coisa assim incrível, né? Mas ao mesmo tempo difícil, cansativa, extensa demais, né? E, nesse caso, a libertação, 700 anos, Matilde e Nívia, 1.500 anos, acompanhando seu filho até a reencarnação final, como Joseph, médico nascido no Brasil e depois formado em Paris, e trabalhando na Cruz Vermelha Internacional. Isso, para nós, é uma fonte de esperança muito grande. Nós jamais devemos desistir de lutar, não é? Esses livros trazem para nós que toda a nossa luta é coroada de êxito, não no tempo, talvez, que a gente gostaria, mas na evolução como fruto do tempo infinito, como nos diz Emmanuel no livro Roteiro. Então, Eustáquio, para mim, foi exatamente essa trajetória de um espírito semelhante a mim, que ainda trago resquícios da violência, da agressividade, e luto contra ela todos os dias da minha vida. E o seu Abel, no prefácio do livro, ele coloca o que são 1.500 anos, que é essa história que nós estamos detalhando do Eustáquio, face à eternidade, não é mesmo, doutor Márcio? É um pouco difícil a gente entender a eternidade, não é? Talvez a eternidade e Deus sejam esses dois grandes pontos que a nossa dimensão humana é incapaz de entender. Então, vamos nos concentrar nos assuntos mais objetivos, e aí fica mais fácil a gente tirar conclusões positivas para a nossa vida. Então, no capítulo 20
ele se inicia dizendo que o auxílio de Nívia, novamente, não é? Após as suas encarnações, sempre ele tem esse auxílio da mãe. Eu vou explicar por quê. Porque a densidade do perispírito de Eustáquio não permitiria ele se desenvolver e chegar até a coluna alvorada nova na quarta esfera, porque a densidade do seu perispírito é uma das características que nós vamos ver, não permite grandes distâncias percorridas, então ele precisa ser ajudado. Os espíritos de luz se postam ao lado dos espíritos ainda menos luminosos e o envolvem com sua luz e com sua capacidade de levitação. Então, Nívia é essa pessoa, Claudine, que arremessa nosso Eustáquio à quarta esfera, mesmo que a densidade do seu perispírito assim não permitisse sozinho. Acho que já fica bem claro, uma das 17 propriedades do nosso perispírito, que todos nós possuímos, e uma das 5 ou 6 funções que ele tem, que ao longo do livro nós poderemos ir discutindo essas propriedades do perispírito e a possibilidade que ele tem de auxiliar outros. Assim como no livro Voltei, não é? Está narrado que o Dr. Bezerra vem, ajuda nosso irmão Frederico Figner a transpor áreas mais evoluídas, porque ele sozinho não tinha capacidade de volitação, não é? Então, o perispírito tem essas 17 propriedades muito bem descritas no livro Perispírito, não é? Aqueles que possuem esse livro Perispírito de Almino Zimmermann poderão se deliciar nas suas 400 páginas, aí quase 500 páginas, com todos os trechos. Então, auxiliado por Nívia, Eustáquio retorna ao plano espiritual. Então, a plasticidade do perispírito faz com que ele possa também assumir aspectos das personalidades anteriores que ele já viveu. Então, isso está escrito em Gênesis, capítulo 14, 281 e 282, onde o perispírito pode aparecer ao encarnado com uma configuração que ele já teve em outras vidas e que era conhecido desse espírito. Então, a configuração do espírito, na verdade, do perispírito, a gente não vê o espírito, a gente vê o perispírito do espírito. Essa configuração tem plasticidade, ela pode assumir tanto espíritos inferiores, podem também ter essa capacidade de mudança, não é? Quanto espíritos superiores. E essa plasticidade pode ser induzida, não é? Nos casos de zoantropia que nós lemos, na configuração do perispírito, onde a pessoa se acredita um lobo, se acredita um urso, se acredita um animal, na verdade, foi feita uma indução hipnótica a esse espírito para que ele assumisse aquela configuração. E quando nós fazemos o trabalho desobsessivo, uma das principais ideias nossas nesse trabalho é usar a nossa força mental e desbloquear esse processo hipnótico da qual aquela configuração foi formada. Então, nós dizemos ao espírito: você não é um monstro, você não é um animal, você é um espírito humano com a forma humana, reconsidere a sua situação. E tudo isso vai fazendo com que ele volte a reassumir seu modelo organizador biológico, mesmo sem estar reencarnado, apenas no plano espiritual. Quer dizer, um encarnado pode influenciar a forma física de um espírito desencarnado, desde que esse objetivo seja para o bem. Então, auxiliado pelos espíritos superiores e pelo nosso sentimento de amor e carinho por aquela criatura,
nós podemos induzir fenômenos de plasticidade em espíritos desencarnados. É importante dizer que nessa plasticidade o espírito volta a ter uma forma pelo qual ele é reconhecido. Veja, como o Tatuí Piaba, como índio, tendo sido essa reencarnação alternativa, que nós vamos comentar depois os caráteres de cada reencarnação, como alternativa, como preparatória e como chave, ele reencarna no Brasil, não é? E eu fiquei pensando, será que nós também não estamos aí, não é, um pouquinho afastado dos nossos erros milenares? Com certeza, doutor Marco. Eu fiz o meu genoma através daquela laboratório na Espanha e deu 96% europeu do norte da Itália e Olha apenas só. 4% nas Américas. Então eu fiquei pensando: "Caramba, será que eu também não estou aqui numa encarnação onde os espíritos acharam melhor me afastar do palco, das minhas tragédias anteriores e me dar uma oportunidade de eu me reconfigurar, aproveitar a doutrina espírita, que aqui é um elemento de alavanca do progresso de todos nós, não é? E que na Europa talvez não fosse tão divulgada. Então, cada vez mais eu me sinto retratado nesse livro. Não é? Ele é claro dizendo que ele evoluiu nessas 17 encarnações, mas não se tornou perfeito. Ele É. ainda pode cometer falhas, mas Uhum, jamais as falhas do passado. É importante isso. Nós somos um eterno aprendiz, porque a cada lição que eu aprendo, minha vontade de aprender aumenta. uhum. Então, eu tenho novas descobertas a fazer, novas possibilidades, novas escolhas, novas decisões. E nessas decisões eu posso, infelizmente, não acertar. E não acertando, eu crio pequenas dificuldades, mas minha intenção e meu desejo é sempre fazer o bem. Dentro da escala espírita, nós estaríamos como espíritos bons, cujo desejo principal é fazer o bem. Então, aí nós temos a plasticidade, ele volta para o plano espiritual e já eleva, transforma seu perispírito e volta a, a ser atendido no plano espiritual, evidentemente, para planejar uma nova reencarnação. Aí estão algumas das questões chaves do perispírito, por exemplo, densidade. Densidade é a que determina a nossa vida no astral. Se eu tive emoções, se eu tive desejos, agressividade, violência, a densidade do meu espírito é pesado, é o peso específico do perispírito. Então, por mais que eu queira ir para o nosso lar, quando eu desencarnar, eu não conseguirei, porque a densidade do meu perispírito não permitirá, a não ser que eu seja ajudado por outras entidades. Luminosidade. Luminosidade é evidente. Os espíritos superiores têm uma luz imanente a eles, não é? Eles muitas das vezes reduzem essa luz para mergulhar nos abismos e nas trevas, para não serem reconhecidos. Então, Isabel de Aragão, em vários livros, onde era líder da caravana da busca de espíritos espíritas, muitas das vezes, que falharam terrivelmente em suas encarnações e que estão prisioneiros dos abismos e das trevas, eles reduzem sua luminosidade para não serem vistos dessa forma no mundo espiritual. Quando nós lemos Nosso Lar, a mãe de André Luiz mergulha nos abismos e nas trevas para resgatar Laerte, o pai de André Luiz. Então, nesse mergulho que ela faz, não há dúvida que ela reduziu sua luminosidade para não ser tão percebida e, então, poder ajudá-lo a planejar uma nova reencarnação. Visibilidade. Visibilidade é uma questão de concentração molecular. As moléculas se tornam mais unidas, elas se tornam mais visíveis e tangíveis, assim como a água e o vapor, não é? A água no estado líquido,
ela está tangível e visível. Já o vapor é um estado de maior espaço intermolecular e ele se torna, muitas das vezes, invisível e completamente intangível por todos nós, não é? Então, essas características todos nós possuímos, são pelo menos 17 a 18 propriedades que todos nós possuímos, quer encarnados, quer desencarnados, e podemos usá-la a nosso favor ou contra nós mesmos, não é verdade? A propriedade da palavra, por exemplo, é também uma propriedade que Deus nos deu e nós podemos usá-la a nosso favor ou contrária a nós mesmos. A inteligência é uma propriedade que o mundo espiritual nos oferece como caminho evolutivo, mas eu posso usar essa propriedade de forma adequada ou inadequada. Então, nós vemos que a espiritualidade investe positivamente em nós o tempo todo, não só nos dando esse corpo humano maravilhoso, uma das 7 maravilhas do mundo, como ainda nos traz espíritos superiores ao nosso lado, guias protetores, espíritos familiares, que são essa nuvem de testemunhas que Paulo sempre afirmou em suas cartas, que querem a nossa evolução e querem a nossa perfeição. Uma pequena amostra de como seria uma recepção na casa de repouso ou hospital de Sheila. Ah, que lindo. Exatamente, eu adorei essa imagem que você criou, Júlio, muito obrigado, não é? O Hospital de Sheila é esse local dentro da colônia Alvorada Nova que possui as técnicas mais avançadas de tratamento na espiritualidade. Ele possui diferentes postos de socorros em outras zonas, porque a Casa de Repouso e Alvorada Nova pertence à quarta esfera. Então, para chegar até lá, é preciso um grau evolutivo, é preciso uma densidade perispiritual que o próprio Eustáquio não tinha. Então, ele é auxiliado para chegar até lá. Existem outros postos de socorros, o posto 5 na terceira camada, o posto 6 na segunda camada, que são mais próximas da Terra. Então, o espírito, ao desencarnar, fica ali em iguais tratamentos como se ele tivesse na colônia Alvorada Nova. O posto 6 tem, por exemplo, 15.000 doentes, para você ter uma ideia. E o posto 5, 10.000 doentes. Um hospital hoje de 200 encarnados é um grande hospital. Imagine um hospital de 10.000 doentes e outro hospital de 15.000 doentes. Isso são só postos de socorro, não são verdadeiros hospitais. Então, veja como o SUS espiritual, não é? Veja como o SUS espiritual tem sempre uma vaguinha para nós que partimos e que, se não formos direto ao hospital, como o caso do nosso querido Eustáquio, temos vagas em postos de socorros onde podemos ser tratados igualmente com as mesmas técnicas. Lembrando só que nessa encarnação é que Eustáquio tem essa possibilidade de ir direto para a casa de repouso, mas em outras Sim, encarnações sim, ele realmente teve que passar pelo posto sim, 5, pelo sim. posto 6, ficar em câmeras de retificação, de sono Isso. profundo, não é mesmo? Exatamente. E lembrar 500 anos das suas existências anteriores, para quê? Para que ele veja todo o seu trajeto, não é? No livro de André Luiz, Os Mensageiros, tem um capítulo chamado Os que Dormem. E André Uhum. Luiz é levado numa enfermaria gigantesca lá no nosso lar, que tem 2.000 doentes dormindo deitados em leitos completamente em sono profundo. E eles são alimentados, eles são limpos dentro das técnicas da espiritualidade e raramente um ou outro acorda. E Uhum. quando acorda daquele sono profundo, ele levanta e sai gritando alucinado, sem ter a mínima ideia do que ele está acontecendo com ele. Então, aqueles que acham que, às vezes, algumas afirmações desse livro não são, assim, dignas de confiança, me desculpem, eu li o livro inteirinho
e encontrei em todas as obras básicas, em todas as obras de André Luiz, os subsídios que comprovam verdadeiramente tudo que está escrito nesse livro. Exatamente. Inclusive eu fiz aqui também uma outra ilustração, doutor Mário, de um leito terapêutico, Certo, da casa de repouso que está no livro Alvorada Nova, isso. exatamente esse leito que não tem nenhuma ligação com o chão, e tem assim, no pé da cama, muitos computadores, e que a gente desconhece, que são controlados pela espiritualidade maior, para conseguir fazer o tratamento necessário para aquele espírito, para que ele possa ou, reencarnar imediatamente ou ainda ficar um tempo na colônia Alvorada Nova, em tratamento, em outros tratamentos ou em trabalho, não é mesmo? Muito interessante esse livro, Alvorada Nova, que é, na verdade, o que compõe uma parte muito grande do trabalho do Eustáquio, Uhum. escrito em 1992, onde nós, se nós formos lembrar, a tecnologia da computação não era tão avançada como hoje, não é? Passado Exato. quase 30 anos, nós podemos pensar em robôs, podemos pensar em uma situação muito mais avançada da internet, inteligência artificial, como você usou para criar esse retroprojetor, esse slide. Então, mas na época, em 92, quando o Alvorada Nova foi escrito, e se não me engano, Eustáquio também, em 92, no mesmo ano, os dois são escritos, Uhum. Alvorada Nova e 92, Eustáquio. Na introdução, ele nos coloca que Alvorada, em maio de 92, na sua primeira edição, não é? E o Uhum. livro do nosso querido Eustáquio é também em 1992, já provavelmente até o final do ano, onde eles recebem o Eustáquio como uma conclusão do livro Alvorada Nova. Exatamente. Esse leito terapêutico é extremamente interessante, por quê? Porque a luz serve de iluminação, de alimento e de medicação. É Uhum. interessante a função da luz, que para nosso plano, ela não serve nem de alimentação e nem de medicação. Então, ele está ligado a esse computador, a regulação da temperatura corporal, dos sinais vitais, não é? Como se fosse mesmo numa UTI. E, além disso, os medicamentos da espiritualidade, compostos de medicamentos acima da nossa escala estequiométrica, como nos diz Emmanuel. Existem elementos químicos desconhecidos da medicina terrestre e da farmacologia humana que ainda serão descobertos, não é? Veja os metais raros agora. Como os metais raros estão cada vez mais sendo importantes. Então, são novos elementos químicos, são novas possibilidades, e existe uma infinita combinação de elementos químicos no mundo espiritual, dirigidos pelos médicos, pelos farmacêuticos, que trazem remédios e trazem alimentação de forma muito diferente do que é aqui na Terra. Só complementando o que o senhor falou, realmente foi o prefácio do livro Eustáquio foi dia 19 de setembro de 92. E uma outra informação, lendo a Alvarada Nova, eles mencionam a presença de cristais, mas eles dizem que não são cristais como nós conhecemos aqui da Terra. Os cristais, transparentes, translúcidos, que é uma forma deles tentarem nos explicar o que seriam alguns destes elementos que são utilizados nestes leitos terapêuticos. Então é muito interessante ler esse livro Alvorada Nova em conjunto com o Eustáquio. Tanto a radiestesia quanto o uso de cristais no equilíbrio dos chakras ainda é uma tecnologia bastante, vamos dizer assim, inicial aqui na Terra. Existem 2 livros, Medicina Vibracional, do nosso querido Richard Gerber, que já partiu para o mundo espiritual, 2 livros dele maravilhosos, onde ele comenta sobre a homeopatia, sobre a radiestesia, sobre a cromoterapia, como tecnologias do futuro,
e isso a gente já está vendo cada vez mais serem, elementos terapêuticos da alma, não é? Não tanto das lesões corporais, que são sempre consequência dos atos desarmônicos do nosso passado, que se refletem a nível perispiritual, depois no duplo etérico e depois no corpo físico. Então, as terapias, como a homeopatia, como a cromoterapia e a própria radiestesia, são diagnósticos profundos das patologias daquela alma, daquele ser que está vivendo em conflito. Hahnemann dizia no seu livro Organon, A Arte de Curar, escrito em 1810, para você ter uma ideia, no seu capítulo 9, que o médico homeopata tem que procurar levar o seu paciente aos mais altos fins da existência. Essa é uma questão interessante, você colocou muito bem. Os espíritos têm sexo? Nós vamos ver que na trajetória do nosso querido Eustáquio, chegará um momento, na sua nona vida, no ano 1291, em Palermo, na Itália, que ele será Mirandela. E na sua nona vida, uma vida um pouco anterior, ele será Ádila, no capítulo 33, Ádila, e no capítulo 35, Mirandela. Então, a primeira vez como mulher na Palestina e na segunda vez como Mirandela em Palermo, na Itália. E nessas duas encarnações, ele aprende a amar, perdoar e cuidar dos seus filhos, que na verdade eram os seus próprios obsessores, eram os seus inimigos. Então vejamos o que o Livro dos Espíritos, escrito em 1857, nos relata. Os espíritos têm sexo? Não, como entendeis, pois o sexo depende da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Quer dizer, isso vai se desenvolver no amor além da sexualidade. Fica bem claro isso, não é? 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Veja como Kardec era muito inteligente e muito preciso nas suas questões. Ele não deixa dúvida nenhuma. Pode o homem que animou o corpo de uma mulher, o espírito que animou o corpo de um homem, animar o de uma mulher e vice-versa? Dê certo. São os mesmos espíritos que animam homem e mulher. Mas quando errante, o espírito prefere ser homem ou ser mulher. Veja a questão maravilhosa, 202. Isso pouco lhe importa. Ora, nós aqui importa muito, não é verdade? Você ser homem ou ser mulher, o conflito de gênero hoje, como está na geração atual, é importantíssimo, não é? E esse responde: isso pouco importa. O que guia nas escolhas são as provas que há de passar. Então, Mirandela e Ádila foram duas encarnações, no capítulo 33 e capítulo 35, onde Eustáquio, aquele homem general, todo orgulhoso, todo egoísta, todo forte, todo impiedoso, reencarna como mulher. Ora, veja só que coisa maravilhosa, a encarnação feminina. A mulher traz a missão sagrada da vida, de possibilidades latentes de desenvolver o amor, a simpatia, o carinho, talvez mais do que na encarnação masculina. Uhum. Então, ela vindo numa sequência de 8 encarnações masculina, precisou reencarnar como mulher na nona e na décima. E depois, na 11ª até a 17ª, que seria a sua última encarnação como Joseph, ele continua como homem. Então, ele tem 2 encarnações como mulher e 15 como homem, não é? Eu fico aqui me perguntando em qual ele evoluiu mais, não é? Se como homem cabeça dura ou se como uma mulher mais dócil, mamãe, mais carinhosa, não é? Então você vê como a encarnação feminina tem um valor imensurável da nossa parte, não é? Por isso toda a necessidade do respeito,
igualdade de direitos e de deveres, evolução social, não é? De trazer para possibilidades de estudo, de ganhar profissionalmente um salário condigno, tudo que nós estamos chegando. Então, a evolução social é lenta, É. mas para os espíritos isso já é uma certeza. Só fazendo aqui um lembrete da questão 202, quando diz: "Quando errante", esse errante aqui significa quando no plano espiritual, né, e não Isso, exato. Kardec quando chamava a erraticidade de mundo espiritual. Eu preferiria mundo espiritual, mas sim, ele colocou erraticidade. Então essa palavra errante parece que a pessoa está sem rumo, é, ela está perambulando como uma alma penada, não é nada disso, tá. é, Significa apenas que ela está no mundo espiritual, exatamente. invisível para nós, né, que é um grau de visibilidade. Veja aqui das propriedades do perispírito, né, se concentrou energia, ela fica visível. Se espalhou energia, ela fica invisível. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social. Lhe proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Isso está no próprio livro dos Espíritos, doutor Marcos. Exato. Por isso que eu gosto de falar espírito e experiência masculina. Espírito e experiência feminina. Porque já que nós não temos sexo, nós somos um espírito. Em Sim. experiência masculina, nós não somos homem e mulher. Esse é um gênero que foi dado aqui na Terra. Mas para os espíritos, isso seria espírito em experiência feminina e espírito em experiência masculina. A reencarnação é da lei universal do progresso, jamais um castigo, jamais uma punição, jamais uma atitude agressiva, mesmo nos casos da reencarnação compulsória. Porque, assim como uma criança rebelde precisa ser contida para não se machucar, colocar o dedo na tomada, se jogar na janela, entrar no elevador sozinha, sair correndo, atravessar a rua sem uma ajuda, se o carro possa causar algum acidente, a reencarnação compulsória guarda o mesmo objetivo. Ela é determinada pelo plano espiritual superior e ocorre quando o espírito necessita de uma nova oportunidade de evolução, mas não possui ainda o discernimento por escolher o por conta própria. É um ato de misericórdia divina que geralmente não é aceito pelo encarnado, porque é acompanhado de dores, sofrimentos, limitações, como nós veremos na sexta encarnação do judeu Samuel na Eslováquia. Já a reencarnação por livre-arbítrio é o estágio um pouco mais avançado da consciência do espírito, que ele pode opinar em alguns pontos, tá? Ele não pode opinar em muitos pontos, porque senão ele ou não quereria nada, ou ele quereria tudo. Ele ia passar na fila das provas várias vezes, ou iria passar nenhuma vez, porque ele poderia escolher ter uma vida muito tranquila ou não ter, ou ter muitas expiações e problemas. Os espíritos dizem assim: mas não seria, o Kardec pergunta, mas não seria então o espírito mais fácil ele escolher uma vida mais cômoda? Ele diz não. No plano espiritual, a visão sobre a vida carnal é muito diferente. E ele quer evoluir, ele quer progredir, ele não quer ficar preso às amarras que ele está. Então, ele escolhe desafios, decisões que vão libertá-lo das próprias amarras que ele construiu. Uhum. Então, uma reencarnação compulsória ou expiatória não é jamais um castigo, mas é uma consequência das escolhas inadequadas, das atitudes desarmônicas que esse espírito teve. E uma encarnação dessa é liberdade, uma encarnação dessa é romper as algemas, é alçar novos voos, então trazer para o espírito
uma possibilidade de, então, ele não ter mais uma reencarnação compulsória, e sim uma reencarnação onde ele tem a possibilidade de escolher por livre-arbítrio. Essa escolha é feita com pleno conhecimento das provas. Muita gente diz assim: ah, mas essa vida está muito dura, muito difícil. Será que eu realmente escolhi isso? Onde eu estava com a cabeça que eu pensei nessa? Será que eu exagerei as minhas forças? Será que eu exagerei a minha capacidade de resistir? Não, você não exagerou, porque você contava e conta com a ajuda de espíritos do bem, que vão te dar força na hora da sua fraqueza, que vão iluminar a sua alma. Aí está. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Sim, desde o nascimento até a sua morte, e o segue também depois da morte na vida espírita. Veja Claudine, Nívia, não é? Acompanha, ela não fica só fazendo isso, evidentemente, ela tem outras tarefas, mas ela supervisiona, assim como o CEO não supervisiona o trabalho individual de cada empregado da sua empresa. Ele tem uma visão geral, tem gerentes, tem diretores, dentro de toda uma escala que protegem aqueles funcionários nos níveis mais inferiores, mas a proteção dele é permanente, à distância, olhando, ajudando nas escolhas e determinando espíritos protetores, não é? Nós vemos na reencarnação de Segismundo, capítulo 12 e 13 do Missionários da Luz, que ele reencarna, na sua reencarnação, 100 espíritos são ajudados no reencarne. Imagina, 100 espíritos ligados a um único caso. E, além disso, ele vai ter um espírito protetor que o acompanhará todos os dias de sua vida. Não será exclusivamente o anjo da guarda ou um espírito familiar. Pode ser mesmo um espírito protetor relacionado à sua tarefa, à sua mediunidade, à sua profissão, à sua escolha do casamento, ao número de filhos. Ou seja, nós teremos proteção em todas essas decisões. Nós nunca estaremos sozinhos. É preciso parar, orar, ligar o nosso cabinho USB no Wi-Fi divino antes das grandes decisões da nossa vida, porque aí, através desses mensageiros, nós poderemos tomar uma decisão mais equilibrada e não uma decisão impulsiva, se entregando de qualquer jeito aos nossos impulsos anteriores, que já nos trouxeram tantas dificuldades, como o orgulho e o egoísmo. O senhor falou uma coisa que eu já me peguei fazendo muitas e muitas vezes. Meu Deus, será que fui eu que escolhi tudo isso? Não é possível. Onde eu estava com a cabeça exatamente como o senhor descreveu. E esses estudos têm me ajudado, porque eu sempre lembro: "Não, eu não Exato, estou sozinha", e me conectar ao meu espírito protetor, para que ele exato. me intuir a melhores Isso, decisões, né, diante daqueles acontecimentos exato, tão difíceis, tão complicados. exato. É um exercício. Ah, o Genevaldo é um espírito que protege, Eustáquio. Lá no vilarejo, quando ele teve aquela tuberculose obsessiva, quase desencarnou, Genevaldo disse a ele: "Não vá para o exército, meu filho, não lute contra orgulho, egoísmo e poder", orientado por Agamenon. Genevaldo estava sendo médium de Agamenon, lá na colônia Alvorada Nova. Agamenon transmitia mensagem que Genevaldo, uma pessoa simples, comum, no aldeão, transmitiu a Eustáquio. Não envolva-se no orgulho, no poder, no exército, que isso fará muito mal a você. E o que ele fez? Exatamente o contrário, não é? No capítulo 26 do Charles, se você quiser falar alguma coisa, É, Juliana. o capítulo 26, o Genevaldo aparece como Paul Sarkotian, que é um professor que surge na vida do Charles enquanto criança e o acompanha até a adolescência,
e também fala para ele em todos os momentos sobre a vida espiritual, que o Charles, nosso Eustáquio, acha uma bobagem, fala para ele não seguir a carreira militar novamente, fala para ele seguir as artes, a literatura, só que alguns inimigos do passado fazem uma trama que acabam levando Charles para se mudar para a Inglaterra, para o Reino Unido, e lá ele volta a seguir a carreira militar. Então, novamente adiantando um pouquinho, mas para que as pessoas possam entender. Então, veja como um professor, às vezes, que você tem na sua vida e que você está pensando que ele é apenas uma pessoa para te ensinar as letras, o estudo clássico, tradicional, tem também uma experiência de vida e uma evolução espiritual que podem te trazer conselhos de alto valor. Então, um professor, muitas das vezes, é o mensageiro da espiritualidade, um amigo mais velho que você tenha, possa te orientar, não é? Um parente seu, um sobrinho, uma sobrinha, uma tia, a vovó querida. Quantas pessoas falam para mim: "Ah, doutor, minha vovó foi o espírito mais importante da minha vida, como ela era carinhosa comigo, como as suas palavras eu lembro até hoje". Código Penal da Vida Futura, nós encaminharíamos nossos amigos para o livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, capítulo 1, primeira parte, capítulo 7, tá bom? Aí vocês vão ler como complemento do que nós vamos falar para adiantar o nosso trabalho. A reencarnação chave, muitos de nós provavelmente estamos vivendo uma reencarnação chave, onde nós temos um elevado número de provas e algumas expiações. Então, por exemplo, não temos o corpo maravilhoso que a gente gostaria, não temos a condição financeira que a gente gostaria e temos algumas dificuldades para testar a nossa fé. Basicamente, é um teste de nossa fé e fidelidade a Deus. Essa comunicação, ela se fortalece à medida que nós estamos vivendo as nossas provas. Essa reencarnação chave é direcionada para os resgates mais importantes e urgentes da trajetória do espírito. Então, é muito importante que você faça uma pergunta: em que ponto da minha evolução eu estou parado? Porque se a evolução é um caminho, é uma escada que eu subo, eu estou parado em um degrau. E qual é o degrau que eu estou parado? No degrau onde as minhas dificuldades de vencer aqueles problemas são muito grandes, porque senão eu não estaria parado ali. Então, qual o recurso da espiritualidade? Nos deu o espiritismo. O espiritismo é a alavanca mais importante do nosso progresso. Então, ao entender toda a dinâmica do estudo e conhecimento espírita, eu me sinto fortalecido para o resgate das mais importantes e urgentes dívidas ou compromissos que eu deixei para trás. Então, é obrigatório que eu vença essas dificuldades. À medida que eu conseguir vencê-las, se não no todo, em grande parte, eu me habilito a chegar mais para frente. E nesse ponto, eu estarei junto com outras pessoas, no mesmo local onde eu cometi, talvez, algumas dificuldades, desarmonias, e essas desarmonias estão concentradas numa região específica do globo e ligadas às pessoas determinadas, que reencarnam junto comigo para nós podermos evoluir em grupo. Ninguém evolui sozinho. A gente viu nos Vidas de Eustáquio que ele teve vários elementos que se associaram a ele, o Gedião, Razuki, Capitão Tergô e Capitão outros. Tergô, outros espíritos que seguem, às vezes, junto conosco e depois escolhem seguir uma vida mais distante. Mas até então, eles nos influenciam e nós influenciamos ele, positivamente ou negativamente. E essas situações vêm à tona para serem enfrentadas e resolvidas. E o que é mais importante, nós não temos uma encarnação chave
assim de qualquer jeito. Ela é antecedida por várias encarnações preparatórias. Vejam aqui, aqui nós temos algumas ilustrações sobre as reencarnações-chave de Eustáquio. Então, dentro das 17 encarnações que ele esteve, contando a do Eustáquio, que teria que ser a primeira, né, Júlia? Porque ali foi uma encarnação-chave, ali foi tudo que começou. Então, além dessas 5, mais a encarnação de Eustáquio, seriam 6 encarnações em 17 encarnações, não é? Sem dúvida nenhuma, nós temos muitas possibilidades de aprendizado, de condições financeiras, condições de poder, para que a gente possa usar isso para a nossa evolução e para a evolução daqueles que estão conosco. Esse slide é apenas um spoiler do que vem pela frente. Então, a reencarnação preparatória como judeu Samuel será o capítulo seguinte, o capítulo 21. Depois, nós vamos mais para frente ter a reencarnação como Mirandela, que também vai anteceder a próxima reencarnação-chave do Eustáquio, que vai ser como Jean Paul. Então veja que foi uma encarnação preparatória, as encarnações dele, não é, como mulher. Não podemos considerar obrigatoriamente como reencarnação-chave, mas, às vezes, na reencarnação preparatória, você tem os maiores méritos, as maiores conquistas, e ela se torna chave a partir daí. Então, ela é criada no plano espiritual com um objetivo, mas de acordo com a seu desenvolvimento e a sua trajetória, ela se transforma numa encarnação-chave, porque ela resgata, em grande parte, os compromissos anteriores. Exatamente. A reencarnação alternativa, que é a do Tatuí-Piaba, né? Todos vocês viram que ele reencarna como índio aqui no Brasil no ano 900 e cria confusão na aldeia, disputa o poder. Onde ele for, ele arruma confusão, nessa fase ainda chamada na senda do erro, não é? Já não é um processo de reeducação. É importante que depois de algumas encarnações, nós mudaremos a característica de Eustáquio. Já não será mais na senda do erro, mas sim em processo de reeducação, que será a segunda fase do livro, que também tem 22 capítulos. Nessa reencarnação alternativa como Tatuí-Piaba, no Brasil, ele tem um número de provas e número de expiações muito grande, não é? Expiações também e provas, apoia o espírito após uma reencarnação chave, ele se desvincula do ambiente, então fica mais fácil. Ele é um espírito meio ET, ele está naquilo ali num mundo diferente, ele está sem tantas pressões. Então você vê pessoas assim na rua, você conversa com pessoas assim, você nota que aquela pessoa está meio fora do tempo, do espaço, ele está tentando se encontrar, nada para ele é muito real, porque ele está totalmente desvinculado do ambiente onde ele vivia e dos vínculos que ele vivia. É claro que tem uma finalidade essa reencarnação, é para ajudá-lo a se preparar melhor, assim como eu pudesse descansar, me alimentar melhor, tomar medicamentos, para que eu ficasse mais forte para outro enfrentamento. Então, a reencarnação alternativa, o espírito reencarna distante dos locais dos seus desvios e convive com outros seres, ampliando suas experiências também. Isso é importante, porque senão a gente está sempre prisioneiro do mesmo grupo de espíritos. A gente não vive uma vida social com outras pessoas diferentes, de outras culturas, de outras ideias. Isso é muito importante para a renovação dos nossos objetivos. Quando a gente sai um pouco daquele círculo vicioso e inicia aquilo que eu chamo círculo virtuoso. Então, é preciso sair do círculo vicioso, onde nós estamos prisioneiros de muitas situações, iniciarmos o nosso ciclo virtuoso. É isso que a reencarnação alternativa permite. Então, nós vejamos, ela é uma liderança indígena no Brasil, citada como reencarnação alternativa, porque ele estava distante da Europa,
numa cultura radicalmente contrária, atrasada até em termos de sociais, abrindo novos horizontes evolutivos, no sentido de conviver com novas pessoas. Apoia o espírito, função principal, apoiar o espírito nos apegos dos desvios anteriores, mesmo que ele procure esses desatinos, ele não vai ter numa outra, uma outra sociedade, numa outra cultura, ele não tem os mesmos alimentos. Vamos dizer que ele fosse viciado em tomar vinho, não é? Ele fosse um alcoólatra em vinho. Ele nasceu no Brasil em 900, não tinha vinho. Como é que ele ia tomar vinho? Ele pode beber alguma destilado de cana, mas são situações onde você, pelo próprio local, já é favorecido e não recidir nos mesmos erros. A localização distante dos erros e vínculos passados e o resultado, abertura de novo campo de atuação e crescimento. Então, nós falamos da chave, falamos da alternativa e agora da preparatória ou estratégica. Por que, que ela é estratégica? É muito interessante essa denominação, porque ela traz um certo equilíbrio entre provas e expiações. Se você souber se conduzir bem, ela é estratégica no sentido de promover o indivíduo de uma forma bastante clara. Então, por exemplo, se eu trago vícios de bebida, de álcool, numa encarnação preparatória, eu já vou lutando contra essas tendências e provavelmente deixarei de beber, deixarei de fumar. A sexualidade desequilibrada é também um elemento de grave perturbação, quer encarnado, quer desencarnado. E se eu tenho uma reencarnação estratégica, onde eu sou casado, amo a minha esposa, tenho sexo equilibrado só com ela, não cometo nenhum tipo de adultério, nenhum tipo de traição, eu já estou me equilibrando para uma encarnação chave. Em geral, o número de encarnações preparatórias depende de cada espírito, mas seriam de 5 a 10 reencarnações preparatórias para que o indivíduo tivesse, então, uma reencarnação chave. E outros casos podem ser menor número de reencarnações estratégicas, caso ele tenha um aproveitamento equivalente às provas que ele precisa passar. Aqui nós temos uma reencarnação expiatória, não é? Onde ele é marcado como judeu Samuel, seria a sua sexta vida, Eustáquio, reencarnado na Eslovênia, com deficiência física e mental, existência de humildade, aprendizado pela limitação, expiação profunda. Então, o corpo é como um mata-borrão, ele absorve esses miasmas doentios que nós trazemos do perispírito. E quando o corpo falece, esses miasmas doentios ou toxinas deletérias ficam impregnadas no corpo físico e meu perispírito ou corpo astral sai mais limpo, como se eu tivesse passado num lava-jato e desse uma lavada no meu carro fisiológico, que fica com as sujeiras, e o carro astral, que é o verdadeiro, vai embora bem mais limpo. Mirandela, aí está essa reencarnação que seria a sua nona vida no ano 1291, capítulo 35. Ela nasce em Palermo, então ela tem uma existência dedicada ao cuidado, ao afeto, à simplicidade, virtudes que a equilibram. Pode ter sido entendida como uma encarnação preparatória, mas acaba virando uma encarnação chave, de acordo com o seu bom desenvolvimento e com a sua humildade e dedicada aos filhos, mesmo sofrendo situações graves. Nessa encarnação, eu quero dar apenas um destaque para o fato dela ser mãe adotiva, não é, de Sofia. Ela é mãe de homens e adota uma menina, e essa menina ajuda ela a cuidar de outros filhos abandonados na aldeia. Esse tema é muito caro para mim, porque eu sou pai adotivo de 7 filhos, não é? Do coração. Então, no livro como um todo, é a única encarnação onde ela toca levemente esse tema. E esse tema
é um tema que pode transformar uma encarnação preparatória em chave, ou então viver muito bem uma encarnação de chave, desde que eu aceite as dificuldades que o mundo espiritual traz, na verdade, como oportunidades de crescimento. Então, quando eu fui recebendo, em 10 anos, 7 filhos do coração, eu tinha em 1990 4 filhos, 3 filhos, não, minto, 2 filhos. E depois, em 2000, eu terminei esses 10 anos com mais 7. Então você imagina, desculpe falar da minha pessoa, eu não gosto disso, mas mostra quanto a gente pode ser, de repente, surpreendido por situações que você tem que descobrir qual o significado disso na sua vida. Então eu dizia: "Se eu estivesse no lugar dessa criança, o que eu gostaria que me fizessem?", não é? Eu dou o exemplo do samaritano caído na estrada, no livro Evangelho da Adoção, na sua terceira edição, que vai ser publicado esse ano, onde o samaritano ajuda-o, coloca na estalagem, passa óleo nas suas feridas e paga os cuidados para o estalajadeiro. Mas não. E se eu pegasse esse caído na estrada e trouxesse para minha casa, desse o nome da minha família, transformasse ele em herdeiro legítimo, como a legislação nos permite hoje, desse a ele todo o amor e carinho que ele precisa, não seria isso que eu gostaria que alguém fizesse para mim? Então, nesse ponto, a regra de ouro do nosso mestre, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, esses 2 ensinamentos resumem toda a lei e os profetas. Então, isso significa que se essa minha encarnação não era a chave, se é preparatória, eu estou tentando aproveitá-la para resgatar esses compromissos, que sem dúvida eram meus e que ficaram no passado e que agora a gente precisava enxergá-los de uma nova maneira. Expiação, a vivência prática da lei de causa e efeito. Veja, a lei da expiação é um pedacinho da lei do progresso. A lei de causa e efeito e a lei do progresso não são antagônicas. Eu preciso resgatar para evoluir. E eu resgato como consequência dos meus atos, não por punição de Deus. Então, a lei de causa e efeito não é uma punição, um castigo, não é o indivíduo estar preso numa cadeia porque algum juiz, como Deus, os espíritos superiores, assim o determinaram. Não, ela é consequência dos meus próprios atos. Então, eu devo ter me criado atitudes desarmônicas no passado e preciso receber a consequência dessas atitudes desarmônicas, como vinganças, como obsessões. Muitas dessas crianças autistas reencarnando num lar, os pais têm um grande grau de sofrimento em imaginar, não é, que sonharam com um filho idealizado e que agora recebem uma criança com transtorno de neurodesenvolvimento. E por que eu? A primeira dúvida que o pai e a mãe perguntam, não é? Por que eu? Porque eu não pude ter um filho sadio, como as outras mães. Eu vejo pessoas muito menos capacitadas que eu, intelectualmente e até moralmente, financeiramente, e não estão envolvidas nesses resgates tão pesados. Uhum. Então, nessa hora, aceite esses compromissos, porque Deus está lhe dando uma mensagem. Você está parado na sua evolução nessa situação. Entenda como chave para você evoluir e dê todo o amor e carinho que você puder, mesmo que o resultado não venha tão rápido quanto você gostaria. Esse slide, doutor Marco, eu fiz, após uma conversa que eu tive com o senhor, em que eu tive uma dúvida sobre como equilibrar, a aceitação das provas com a fé num futuro melhor. E o senhor me deu a explicação da resignação dinâmica e creio que compartilhar com nossos amigos aqui do canal vai ser muito bom.
Essa é uma dica, né, dos espíritos superiores, nossa querida Joana de Ângeles, apesar da terminologia um pouco rebuscada que ela usa nos seus livros, ela traz para nós essa noção de que a resignação dinâmica é esse bom combate. Eu aceito as minhas provas, eu aceito as minhas expiações, mas vou lutar a cada dia para ser melhor. E veja, Júlia, tem um ponto muito importante que aí não está. Eu estou construindo hoje o meu corpo de amanhã. Através da minha disciplina, do meu bom combate, o meu corpo futuro será muito melhor do que o meu corpo físico hoje. Então, o ontem, o presente e o futuro estão unidos numa coisa só. Eu resgato o meu passado, eu construo o meu presente e já estou construindo também o meu futuro. Então, meu corpo, perispírito, na plasticidade que ele tem, ao desencarnar, ele será um perispírito muito mais leve, talvez luminoso, muito menos denso, o que me proporcionará, quando eu for usá-lo como modelo organizador biológico para meu futuro corpo, ele estará livre de miasmas, de toxinas, de aparelhos parasitas, de toxinas mentais, matéria mental inferior, vibriões psíquicos, uma série de elementos que ainda eu trago na minha textura, da minha veste espiritual, eu poderei livrar deles aqui mesmo, na encarnação atual. Eu não preciso desencarnar para me livrar dessas estruturas que estão prejudicando o meu desenvolvimento. Eu vou aproveitar a minha encarnação através dos meus bons pensamentos, através das minhas boas emoções, o meu trabalho no bem, a minha fidelidade a Deus, a minha fé inabalável. Esses três elementos servem para que a gente avalie se a nossa encarnação está melhorando ou não. Fidelidade a Deus, fé inabalável e trabalho incessante no bem. Com esses três elementos, eu posso fazer uma ideia se eu estou me libertando dessas situações do passado e construindo um futuro melhor. Eu acho que esse capítulo, e a explanação do senhor são elementos que vão auxiliar todos os que acompanham a trajetória de Eustáquio a fazer um exame de consciência e ver como é que está, em que ponto está de sua respectiva reencarnação e o trabalho que deve fazer para evoluir com tantos elementos que o senhor deixou aqui através desse estudo tão aprofundado e tão esclarecedor. Muito obrigada, doutor Marco. Eu quero dizer uma palavrinha final. Aos amigos que estão nos assistindo, isso é uma opinião minha, pessoal, que eu peço licença a transmitir aos nossos amigos. Você está numa reencarnação chave, porque senão você não teria chegado até nós. Você está na hora da libertação. Você está na hora de ser uma nova pessoa, a sua melhor versão. Você constrói com a sua mente a melhor versão de você mesmo. Não espere que venha dos outros, do seu pai, da sua mãe, da parte financeira, profissional. Isso são componentes, não são determinantes. Eu costumo dizer que existem situações que são obrigatoriamente próprias da nossa vida, mas não são determinantes. O que é determinante é a sua vontade. A vontade é a alavanca do progresso. Você usando a sua mente e a sua vontade em ser bom, em amar o próximo, em se dedicar a estudar, a conhecer cada vez mais obras maravilhosas como essa, você estará vivendo uma encarnação chave. Desejo todo o sucesso do mundo aos nossos companheiros. Muito obrigada, doutor Marco.
E não percam o próximo capítulo, capítulo 21, em que Eustáquio vai reencarnar como judeu Samuel em uma reencarnação preparatória. Sigam o canal, ativem o sininho para receber as notificações de quando nós postamos gravações novas. Muito obrigada mais uma vez, doutor Obrigado, Marcos. eu pela oportunidade, muita paz.